Muito boa noite. Nesta edição do Ponto de Impacto vamos olhar para o Brasil. Temos dois professores que vão conosco conversar. Estou a falar, portanto, do professor Castro e Carlos, portanto, falo do professor Mário Castro e o professor Carlos Henrique Lopes, ambos são brasileiros, e vamos olhar para a política no Brasil a esta altura, principalmente em que o país vai à eleição. Vamos olhar para o Brasil ontem, hoje e amanhã. Muito boa noite, professores, bem-vindos aqui ao nosso programa e muito obrigado por terem respondido ao nosso convite. Começava por si, professor Carlos, por que é que estas eleições são tão esperadas pelos brasileiros? Boa noite a todos. Boa noite, professor Mário Castro, professor Henrique, Ponto de Impacto. É um prazer participar. Essa eleição é muito importante. Eu vou entender. Eu ouço-lhe com alguns cortes. Não sei se o professor está bem posicionado. Nos últimos anos, mas pela legitimação de um processo democrático, eleitoral. Eu ouço o professor Carlos com alguns cortes, até que teve que cair, mas, professor Carlos, voltamos dentro de instantes. Vamos tentar recuperar o professor. Eu Carlos, já o escuto. Consegue me ouvir? Pode abrir a... Professor Carlos, pode abrir a câmera? Eu quero que seja a conexão. Deve ser mesmo da conexão. Enquanto a conexão melhora com o professor Carlos, podemos passar para o professor Mário. Eu coloco-lhe a mesma questão enquanto o professor Carlos melhora a conexão. Professor Mário, por que é que estas eleições são tão esperadas pelos brasileiros? Saudações, Gesilde, saudações aos colegas de Moçambique, aos demais que nos assistem, nos escutam. Saudações ao professor Carlos Henrique, meu colega aqui da Unilab. É um prazer e um desafio falar do tema, né? É um tema complexo, né? Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. É um tema complexo, é um tema que evoca o fato de que estamos talvez na eleição mais turbulenta, eu diria, desde a redemocratização no Brasil. E esse desafio de análise, é decorrente, então, desse desafio de fenômeno, né? A gente vem enfrentando, na verdade, desde 2018, um cenário de intensa escalada, tanto de uma violência política muito marcada, como também há uma crise geral, digamos assim, na maneira como a política vem sendo conduzida, isso no caso do Brasil. Então, essa eleição, ela simboliza uma revisão dos últimos 4 anos, eu entendo, sobre vários aspectos, né? A gente fala muito no Brasil de polarização, mas creio que é muito mais do que discutir polarização. É discutir o cenário que a gente tem desenhado para o que a gente chama de democracia. E os discursos e as práticas que têm atravessado o Brasil nos últimos anos têm levado a essa escalada inclusive que tem atingido níveis de violência física, como aconteceu na última semana aqui no Brasil, né? Esses são ineditismos que levam a gente a pensar que essa talvez a mais difícil das eleições, no espírito de tudo que ela evoca, né, de todo o drama que ela evoca no plano da política. É muito difícil não observar esse ponto, né, O Brasil tem enfrentado, tem lidado com uma fragilização das instituições, um questionamento e um ataque ao processo democrático. E, então, a própria eleição em si, ela demarca as escolhas que o país fará com relação a esse quadro mais geral. É bem delicado, assim, é muito delicado. É também importante dizer que essa eleição, ela é marcada por
pela necessidade de reforço do processo democrático no Brasil. Exato. Professora, olhando para os atuais atores que entram para esta nova corrida, estou a falar da entrada nova, depois de ter presidido o país durante muito tempo e ter conquistado muita simpatia parte dos brasileiros, Lula da Silva pode voltar a esta corrida. O que é que significa este regresso de Lula? Já se aventa uma possibilidade de estar a partir em alguma vantagem adiante de Jair Bolsonaro, por exemplo, uma figura bastante contestada durante a sua presidência? Lula tem uma história muito significativa com a política no Brasil. Ascendeu no plano político há mais de 10 anos atrás, tem um histórico significativo na presidência da República do Brasil, e desde que nos últimos 2 anos os processos relativos a ele, né, os processos que haviam sido movidos dentro da dinâmica policial e jurídica que havia se estabelecido há um tempo atrás, desde que esses processos foram anulados, né, houve um levantamento de suspeição a respeito da maneira como os julgamentos haviam sido construídos, ele realmente reacende, retoma, né, para o cenário político. Mas a base inicial de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, ela nunca desapareceu. O que passou a ser reconstituído foi os direitos políticos, precisamente. Sim. E talvez, de certa maneira, a entrada desse personagem político tão famoso, tão conhecido, entre os grupos de eleitores que têm digamos assim, uma fluidez, né, no cenário eleitoral. São aqueles eleitores que votaram em Lula, em 2018 uma parte deles também votou em Bolsonaro, né? Há um público que não tem uma defesa, digamos assim, desses cortes políticos, né? Então, Lula retorna para o cenário apoiado também por todas essas críticas que vem se estabelecendo do atual governo. Então, as chances cresceram enormemente nesse somatório, né? É um somatório, então, que eu gostaria de descrever em 3 partes. Por um lado, é um candidato que não perdeu a sua base original, é um candidato que retorna com força entre aqueles eleitores que a gente pode chamar de indecisos, pelo menos uma parcela desses eleitores, e também é um candidato que retorna a partir da dimensão crítica que se construiu em torno do governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Então, esse o desenho geral dessa figura. É possível falar muito sobre cada um desses candidatos, eles têm histórias complexas, eles têm histórias profundas, mas acho que o resumo principal é esse, assim, esse retorno ao cenário político de um candidato que havia sido afastado da dimensão política por meio de toda a narrativa, de toda a construção jurídica que se fez a partir da Operação Lava Jato. Mas uma vez que essa operação vem sendo cada vez mais questionada e cada vez mais dimensões jurídicas têm sido apontadas talvez em termos de falhas mesmo do processo, e culminando com a anulação desses processos, nós temos, né, diante de nós novamente esse retorno, né? E os retornos políticos, eles têm um potencial também muito intenso, muito carismático, né? Na verdade, o Brasil tem uma tradição de eleições muito carismáticas, né? Há um sociólogo alemão muito famoso, Max Weber, que falava dessa característica do poder, né? O poder carismático, esse poder que é atrelado como uma espécie de aura de encantamento. E essa aura de encantamento, ela participa das eleições do Brasil há muito tempo, e não é surpresa nenhuma que ela retorne na eleição de 2022. Então, por tudo isso, é um candidato que tem voltado ao jogo político com muitas armas simbólicas, né, com muitas forças simbólicas para essa disputa, né, para esse certame. Exato. Que desafios pode Lula encontrar nesta fase, até porque passam 10 anos, 10, 11 anos, Lula da Silva saiu do poder em 2011,
estamos numa nova conjuntura. Que desafios é que Lula pode encontrar nesta nova entrada política, num contexto praticamente diferente? Em 10 anos muita coisa muda, o Brasil cresceu, as dinâmicas são outras. O que é que pode não funcionar a favor no terreno político de Lula da Silva? O grande desafio do governo, que seja qual for o governo que vai assumir a partir do ano que vem, o grande desafio é o tratamento da crise econômica, né? Além, que está associada também ao cenário pandêmico, né? A pandemia de Covid-19 causou problemas no mundo inteiro. O Brasil já vinha enfrentando uma crise econômica interna. O desafio, então, principal do governo que assumirá será o de enfrentamento dessa crise. O cenário não é o mesmo dos anos 2010, o cenário é muito distinto. À época, o Brasil tinha vários favorecimentos internacionais em termos de a dimensão do câmbio, do dólar. Havia um cenário muito positivo para o crescimento econômico, havia até de certa maneira, havia também uma certa pacificação interna no campo político que favoreceu os governos de Lula e pelo menos o primeiro governo de Dilma Rousseff. Mas esse cenário atual, o cenário de 10 anos depois, essa década dos anos 2020, né, dos anos 20 do século 21, é uma década realmente diferente. E ela implica numa crise econômica, no fortalecimento do dólar, numa crise de petróleo, agravada pela guerra da Ucrânia, e somado a isso, uma realidade política interna que está longe de ser pacífica, está longe de ser tranquila, digamos assim. Muitos atores políticos emergiram, muitas forças políticas opositoras aos processos que a gente chama de progressistas apareceram. Então, são dois desafios muito grandes, mas eu quero ressaltar que o primeiro desafio é o desafio econômico. É o desafio de retomada da dimensão econômica, porque esse desafio é o desafio que afeta os mais pobres, que afeta aqueles que estão em condição de miséria. Resolver esse imenso dilema é a questão mais urgente e mais desafiadora do próximo governo. A gente tem um cenário muito, muito dramático nesse sentido, que precisará de uma consciência muito forte do papel do Estado nesse caminho, o Estado desempenhando um papel de responsabilidade e de participação na solução dos problemas que a gente está enfrentando. Então, o próximo governo terá de encarar essa demanda. E terá de encarar essa demanda a partir desse segundo desafio, que o campo político brasileiro ele não está só polarizado, ele está multifacetado, ele transformou-se num prisma muito, muito complexo, e qualquer agente político no poder terá de lidar com essa nova complexidade. Complexidade das redes sociais, complexidade de uma política dessa internet 2.0, 3.0, complexidade das narrativas e dos discursos que desejam e anseiam por diferentes maneiras de tratamento do desenvolvimento. Então, essa talvez a grande aventura épica de qualquer poder que vai se consolidar. Esse o nosso grande desafio como país, e é esse nosso grande desafio como país, e é esse o grande desafio de qualquer força política que assuma o poder. Exato, falou em desafios, que pecados entre aspas, que erros terá Jair Bolsonaro cometido durante a sua governação que podem ser sancionados na sua campanha eleitoral? Até que ponto é que os brasileiros podem reagir via voto, portanto, podem reagir nas urnas, certos erros cometidos durante a liderança de Jair Bolsonaro? Segue em desvantagem ou nem por isso? Creio que claro que qualquer governo acumula erros que são utilizados politicamente. Sim. Mas acho que é quase unânime a discussão que se faz no Brasil e em outros países da gerência da pandemia no governo Bolsonaro. A maneira como o governo reagiu à situação da pandemia trouxe para esse governo um ônus muito severo, um ônus muito grande.
né? Desde uma discussão sobre a aceitação da pandemia, e aí a gente entra em terríveis situações de negacionismo no Brasil, em várias esferas, mas que na gerência da crise parece ter, de alguma maneira, atrasado, pelo menos, as ações públicas de saúde. Crises muito severas que levaram a trocas de ministros da saúde no auge da pandemia, crises de tratamento e de discussão sobre as políticas de isolamento que eram defendidas pelos cientistas, a necessidade e urgência das políticas de isolamento social. Então, todo esse quadro gerou uma tragédia no Brasil. Há uma tragédia que é expressa em mais de 600 mil mortes, mas não só nesse ponto, mas também expressa na maneira como a Covid-19 se alastrou pelo país. Então, esse é o principal elemento. As outras discussões são também necessárias de se fazer, mas elas acabam ficando à sombra dessa grande questão. É inevitável também pensar que as políticas econômicas não solucionaram as grandes crises que o Brasil vinha enfrentando. A política econômica empreendida pelo ministro Paulo Guedes não surtiu os efeitos que eram desejados pela população e nem que eram prometidos de muitas formas pelo governo. Então, essa pintura geral que a gente encontra depõe e dificulta profundamente a imagem política do atual governo. Isso é muito provável se refletirá nas urnas de alguma forma. Mas, para além disso, o desafio que o atual governo enfrentará será também das várias cobranças que têm sido feitas através, inclusive, de CPIs e de outras estruturas, né, com relação à maneira com que o governo tem tratado o próprio processo eleitoral. Por exemplo, há questionamentos quanto às urnas, né, que são utilizadas, questionamentos que não têm sido validados pelos especialistas, colocando em xeque o processo eleitoral. Isso pode também acabar gerando, tanto é causa como é efeito de um crescimento de rejeição, né, na figura do governo. Talvez seja cedo para falar, mas esse é um cenário que um analista político vai olhar e vai dizer, qualquer analista político entendo, vai olhar e vai dizer que há um acúmulo de problemas que vai impactar, especialmente naqueles eleitores que não têm uma fidelidade partidária, que não têm uma fidelidade política, são eleitores que vão votar naqueles que eles consideram eficientes ou não eficientes. Então você tem uma margem muito grande do eleitorado brasileiro que vai atuar segundo esse princípio, né, segundo essa perspectiva. Então acho que esse é a grande carga que o governo vai precisar carregar para as eleições. Exato. Professor Mário, o Brasil, últimos 10 anos, 3 presidentes, falo de Dilma Rousseff, depois da saída de Lula da Silva, Dilma Rousseff, e depois ali algum turbilhão, entrada de Michel Temer, para mais tarde Jair Bolsonaro. É dos poucos países que em 10 anos ensaia 3 presidentes. Estará a democracia brasileira estremecida nos últimos 10 anos? Este será um sinal de que a democracia brasileira está estremecida, ou é mais um sinal de exercício da democracia? A democracia brasileira, acho que como qualquer democracia, ela é um processo de permanente luta e vigilância, né? As democracias, elas se dão como jogos e como realidades de permanente tensão. Sim. Diferentes atores políticos, diferentes grupos políticos estão sempre em tensão, estão sempre em disputa pelos espaços de poder e pelos projetos de execução do que consideram ser desenvolvimento, do que consideram ser um aprimoramento da realidade social de seus países. No caso do Brasil, nós temos, e isso tem ficado cada vez mais perceptível, um acúmulo negativo da nossa relação com a ditadura militar. Acho que isso
foi mal resolvido no passado e continua reverberando no nosso presente democrático. O Brasil precisa, para consolidar seu espaço democrático, ter uma solução melhor com esse passado tão sombrio, o passado da ditadura militar. Eu acho que isso tem reverberado. No caso dessa transição de presidentes, isso também tem a ver, também tem relação com uma dinâmica estrutural da nossa democracia, que cada vez mais parece também ser pautada por um presidencialismo agregado a um certo parlamentarismo informal. O Congresso tem muito poder, exerce muito poder, e isso se expressa, por exemplo, na mecânica do impeachment, né? No caso de Dilma, a perda do apoio político de Dilma Rousseff levou a um cenário também muito dramático, muito assustador até, e gerando um resultado no mínimo contraditório, né, já que ela foi privada do mandato, mas manteve seus direitos políticos. Então, aquilo só disparou, de fato, todos os alarmes no que diz respeito à nossa condição democrática. O governo de Michel Temer me pareceu uma espécie de arranjo, né, onde especialmente as elites brasileiras tentaram desempenhar uma espécie de micro-reformas às pressas para garantir certos interesses, especialmente reformas trabalhistas e outras dimensões, e, de fato, marcou uma fragilização preocupante. A ascensão de Jair Bolsonaro, ela tem como marca mais que leva as instituições a um certo alerta, os discursos relativos, de novo, às críticas ao processo democrático, né? Críticas ao processo eleitoral, na verdade, né? Críticas que são até agora desprovidas de provas, mas que estão sempre sendo reiteradas e reforçadas, e que podem aguçar e agravar esse cenário. Então, quando a gente olha para a mudança dos presidentes no Brasil da última década, a gente pode sim perceber que as instituições estão em permanente luta para tentar marcar o mínimo, estamos falando do mínimo, de validade democrática, de sustentação democrática. É preciso que a população tenha consciência e também lute por pela manutenção desse sistema, pela manutenção dessa realidade. Então, a gente vive esse desafio, de novo, um desafio que atravessa esses governos, atravessou o segundo governo Dilma, atravessou o governo Temer na instabilidade de sua legitimidade também, uma legitimidade que foi muito contestada por muitos setores da sociedade, e culmina na próxima eleição, após o governo Bolsonaro, com uma espécie de grande aposta para digamos, sustentação e manutenção mínima das instituições que garantem a nossa democracia. Acredito que esses três últimos presidentes, eles realmente atuam e exercem o poder em um cenário que é instável, e é necessário apontar essa instabilidade para resolvê-lo. Exato. As eleições ainda não começaram, professor Mário, mas já se sente algum fervor no seio dos brasileiros, no meio dos brasileiros. Que sinal de antecipação é este? Que anticâmara é esta daquilo que vai ser o processo de campanha eleitoral no Brasil? Vai ser um carnaval político ou nem por isso? Eu gosto de pensar o carnaval como metáfora para outras coisas. Eu acho que para coisas mais positivas do que o cenário que parece apresentar. É claro que a eleição, ela é em si um cenário positivo, ela é o grande cenário positivo, mas eu tenho muitos receios de que essa eleição seja realmente pautada numa gramática agressiva, né? E essa gramática agressiva, ela tem sido potencializada
pelas redes sociais, ela tem sido marcada por uma apartação do eleitorado, um eleitorado que às vezes confunde vontade política com uma adesão irrestrita ao seu grupo. Então, por tudo isso, o cenário que se avizinha, que aparece, que parece desenhar, é esse cenário mais hostil e mais... eu vou evitar a palavra polarizado, porque eu acho que é muito mais do que isso, tá? Mas para um cenário de agravamento dessas rivalidades. A minha torcida é para que esse agravamento ele se restrinja ao campo do debate político. É muito lastimável quando ele resvala para a dimensão da violência física, como, repito, aconteceu essa semana aqui no Brasil. Sim. Com o assassinato de um militante do Partido dos Trabalhadores. Então, esse tom que será dado, ele também é muito importante de se observar para saber o futuro da nossa democracia. Os brasileiros precisarão encontrar um tom razoável, pelo menos, para a manifestação de suas discordâncias. Então, é preciso o fortalecimento das instituições nessa hora, dos tribunais eleitorais, dos tribunais de um modo geral, do judiciário de um modo geral. É preciso que se garanta nesse cenário a imparcialidade das forças de segurança. É importante que se garanta nesse cenário uma justa condução dos excessos também, que os excessos sejam devidamente punidos no rigor da lei, para que a gente efetivamente veja o cenário democrático como um cenário que deve ser respeitado, que deve ser garantido. Então, para que tudo isso aconteça, essas instituições no Brasil, que já são precárias, que já têm problemas, que já são muitas vezes elitizadas, que essas instituições funcionem de novo minimamente para a garantia da vontade popular, para que essa vontade popular das urnas seja respeitada. E, independente também dos resultados eleitorais, para que a própria estrutura da condução da democracia no Brasil não seja transformada em permanente violência, seja ela violência física, seja ela violência social, violência política. Acho que a luta dos brasileiros hoje é para recriar, digamos assim, e reforçar um cenário onde a democracia não seja um lugar do medo, não seja um lugar do terror, né, mas que seja um lugar da expressão das diferenças e da escuta dos diferentes grupos sociais, especialmente dos grupos sociais mais marginalizados, daqueles grupos sociais que já são apartados da esfera econômica e que não podem também ser apartados da esfera política, porque é só a esfera política que permitirá solucionar e buscar melhorias das condições econômicas desses mesmos grupos. Então creio que o cenário que se avizinha promete hostilidades, mas a expectativa é que essas hostilidades sejam controladas, que elas sejam levadas para o campo da razoabilidade, e para que a gente não encontre no espaço eleitoral o tom da barbárie que infelizmente tem dominado alguns discursos, que tem permeado uma cultura de intimidação política. É isso que precisa ser superado urgentemente nessas eleições. Então, a minha expectativa é que isso aconteça, mas o meu lado de analista, que é um lado que pode ser visto como um pouco mais pessimista, sim, tende a verificar não talvez um carnaval, mas muito provavelmente um jogo de futebol muito agressivo. Exato. E eu espero que agressivo dentro dos limites aceitáveis. Então, acho que a gente, talvez a metáfora, não é uma metáfora exatamente feliz, mas é uma metáfora que eu vou escolher utilizar dessa vez.
Exato. Professor, os brasileiros são, por natureza, um povo alegre e muito entregue a este lado social. São um povo culturalmente forte, cultural e socialmente forte. Eu acho que é por esta mistura que os brasileiros têm. Sente que as políticas internacionais do governo brasileiro, o governo brasileiro abre portas internacionais para a consolidação desta ponte que os brasileiros pretendem estabelecer com o mundo? Ultimamente, falo inclusive como um docente da Unilab, uma universidade internacionalizada, cujo projeto nasce com este viés, a sensação que eu tenho tido, também analisando os discursos que estão postos no atual cenário político brasileiro, é que tem havido alguns retrocessos nesse campo. E as propaladas alianças que têm sido indicadas com, por exemplo, os Estados Unidos da América, elas são, no meu entendimento, insuficientes para reproduzir essa condição tão plural que você acabou de descrever do nosso país, nas suas relações. Então, acho que o cenário atual, ele mostra certos retrocessos nessa amplitude possível, nessa possibilidade das conexões políticas internacionais. A Unilab é ainda uma exceção e ela tem resistido e sustentado o seu lugar nessa dimensão, mas no plano geral do país, no plano mais amplo do país, nós temos sentido falta do aprofundamento dessas relações internacionais, especialmente, por exemplo, né, é até redundante dizer isso aqui, mas com os países do continente africano, não só com os países da CPLP, mas com os demais países do continente africano, também com os demais parceiros do Brasil em outras esferas desse campo internacional. Então, o reflexo da internacionalização no Brasil é o reflexo, concordo, da sua pluralidade. Mas tem havido uma fragilidade dessa condução. Nós, aparentemente, voltamos para um passado que eu penso ser insuficiente, que é um passado de alianças apenas com potências do norte global, do que a gente chama de norte global, né, especialmente, de novo, os Estados Unidos. Quando a nossa vocação o de uma parceria não só, de novo, né, com os demais países de língua portuguesa, com os países da África, mas também com os demais países da América Latina, os demais países da América Latina, como a Argentina, como o Uruguai, como o Paraguai, como países e outros países da América do Sul e da América Latina, que têm uma proximidade não só geográfica, mas de história política com o Brasil. Então, para atender essa nossa pluralidade, essa nossa alegria, que são um dos aspectos do povo brasileiro, importante dizer, não é o único, mas é um dos aspectos, talvez o mais famoso, mas para atender a coerência dessas características, né, deveríamos voltar a ampliar as nossas conexões internacionais. Eu fico na expectativa, de novo, de que não só o próximo governo, seja qual for o eleito, mas os próximos governos tenham o bom senso de recuperar esse projeto, a recuperação de um projeto, que seja um projeto, como a gente costuma dizer, que seja uma política de Estado e não de governo, que seja uma política que independa dos governos, o reconhecimento da pluralidade das conexões internacionais, não só com países que são considerados países ricos e países dominantes, mas pelo contrário, principalmente com os países que passaram pelo processo colonial, cuja história é uma história de irmandade com a nossa história, e países que estão buscando melhores condições de desenvolvimento e mais respeito na comunidade internacional. Eu acho que a vocação do Brasil, pela sua potência, pelo seu lugar econômico, pela sua enormidade geográfica, pela sua enormidade demográfica, pela sua enormidade étnica, a responsabilidade do Brasil é assumir essa postura.
Exato. Vamos olhar para esta pluralidade ao nível interno. O Brasil é composto por gente de várias, vamos lá, de várias ascendências e descendências. Sente que há políticas que garantam esta ligação sem distinção? Por exemplo, assiste-se vários movimentos a esta altura em defesa dos... Em Moçambique nós somos negros, mas sei que há expressões próprias para que o governo ou que os brasileiros usam, acho que são afrodescendentes. Sente-se esta luta? Precisam dos afrodescendentes lutar para garantir o seu lugar num país como o Brasil, por exemplo? Esse é outro tema fundamental, né? Sim, Gerson. E mais do que um equilíbrio social-racial, mas também políticas de compensação, políticas de restituição, de reparação histórica da desigualdade, né, mais uma vez, de populações como a população negra brasileira. Esse caminho, né, ele ainda de novo, ele precisa ser uma prioridade, ele ainda é um problema estrutural, ele é um problema repetido e remarcado, está muito forte na nossa cultura, e a superação dessas desigualdades étnicas, ela precisa passar, mais uma vez, né, pela validação política, de políticas públicas, de práticas políticas. É preciso superar, inclusive, o que vem se estabelecendo às vezes no Brasil, que é a negação do problema. Não podemos negar no Brasil que há um racismo estrutural. Não podemos negar no Brasil que há uma desigualdade não só econômica, mas também de participação sociopolítica dessas populações. Então, o primeiro passo é repudiar esse negacionismo sociológico, esse negacionismo social, que às vezes quer se manifestar. Eu vou usar uma outra metáfora necessária, mas é quase um terraplanismo político, a gente acreditar que essas desigualdades não existem, elas precisam ser apontadas, e a superação delas só se dá a partir do seu reconhecimento, por meio de políticas públicas, por meio de um Estado que seja atuante, né, que não seja o único ator, mas que seja atuante na promoção dessas superações, de efetivamente tornar coerente o que a gente chama de multiplicidade, de pluralidade no Brasil. Nós somos uma população multiétnica, mas nós somos uma população que ainda tem, no quadro do poder, em sua maioria, homens brancos. Nós somos uma população multiétnica, mas nós somos ainda uma população onde as populações carcerárias, as populações que sofrem violência, as populações em situação de desigualdade econômica mais severa, são populações de origem negra, de origem preta. Então, esse movimento de observar o problema, de tentar solucionar o problema, ele passa por pela necessidade de tornar ele uma prioridade efetiva. É muito difícil não analisar o quadro dessa maneira. Então, essa é a principal questão que eu tenho enfatizado, é uma principal questão que eu vim aprendendo, porque eu também precisei aprender sobre a gravidade dessa dimensão. Eu precisei aprender sobre a gravidade dessa dimensão. A Unilab me ajudou ainda mais, né, o curso de Ciências Sociais, quando eu era mais jovem, e a Unilab hoje me ajudou a aprender, a entender melhor isso. Então eu tive que aprender isso com mais propriedade, e hoje sempre toco nessa tecla quando o assunto é Estado, quando o assunto é política pública. A gente precisa encarar esse problema, efetivar a solução desse problema como parte da nossa cultura, como parte da nossa cultura política. Então, acho que é isso. Assim, se a gente aborda o problema da nossa pluralidade, a gente tem que entender que nós não somos uma democracia racial, nós não somos equilibrados nesse campo, e nós precisamos, para além do mero equilíbrio, nós precisamos de políticas restitutivas, de políticas que reparem os trágicos erros históricos do escravismo, da escravidão no Brasil, e devolva às populações que são descendentes dos escravizados
um lugar central, digamos assim, para inclusive determinar os processos de solução. Exato. Professor, estamos a caminho do fecho do nosso programa. Que perfil deve ter o próximo presidente do Brasil? O próximo presidente do Brasil precisará ser dialógico, o próximo presidente do Brasil precisará ter uma compreensão do papel do Estado na dimensão econômica, na minha leitura. O próximo presidente do Brasil, ele precisa buscar uma recuperação não só da nossa economia, mas uma recuperação da participação política plural. Esse é o quadro, o cenário que eu penso ser de responsabilidade do próximo presidente. Encarar desafios que são de ordem econômica, encarar desafios que são de ordem política, reestruturar o nosso formato educacional, enfatizando a importância da escola pública, das universidades públicas para aprimorar a cidadania brasileira, para efetivar até a cidadania brasileira. Então, o perfil do próximo presidente da República precisa transitar entre um natural pragmatismo material, alguém que busque as soluções econômicas no cenário de crise que enfrentamos, mas também alguém que tenha e que busque ligar os diferentes setores da nossa sociedade, até mesmo para ser possível a governabilidade, mas também abrir portas para os setores que têm sido silenciados no cenário brasileiro. Esse é o perfil, entendo, de um líder que possa reconstruir ou constituir a presidência, a responsabilidade do que é a presidência. E eu entendo que esse perfil, ele pode ser plural, ele precisa ser encarado de maneira plural, e esse talvez seja o grande desafio eleitoral. A minha análise, ela é especialmente para a gente entender a responsabilidade, mais uma vez, a responsabilidade desse personagem que é o presidente. Ele não governa sozinho, mas ele tem não só o poder político muito intenso, mas ele também tem um lugar simbólico muito intenso. O que um presidente faz reverbera. Então, isso precisa ser assumido pelo próximo presidente, pelo presidente que for eleito, assumir esse papel de responsabilidade, de demarcação do que é ser presidente de um país tão grande, tão diverso e tão desigual quanto o Brasil. Professor Mário Castro, muito obrigado pela sua vinda ao programa. GC, eu digo que agradeço, quero mandar um grande abraço para os colegas de Moçambique, estarei sempre aqui, acho que essa partilha é fundamental, muito me honrou o convite, então deixo os meus agradecimentos a todos vocês, a você e a sua equipe. Muito obrigado e novo encontro numa próxima oportunidade. Até breve. Obrigado. Estávamos a conversar com o professor Mário Castro, que está no Brasil. Estávamos a lançar um breve olhar em volta das eleições no Brasil, e a campanha arranca tanto dentro de semanas, e estávamos a avançar com alguns pontos ligados a este xadrez político que poderá mudar ou se manter ao nível daquele país latino-americano.